Fala Geração Forte, como estão vocês? Estamos começando mais um GFQcast, o GFQcast, né? Que é o podcast da Geração Forte do nosso estado. Então, bota isso na mente aí, começa a compartilhar, enviar, começa a curtir, participar. Geralmente nós temos a caixinha lá no Insta quando se trata de temas e sugestões, né, pastora? Então, você tá livre para compartilhar, para participar junto aqui conosco. Então, envia para geral aí. É Isso isso? mesmo. Fala, galera da Geração Forte do Rio Grande do Sul, como o pastor Thiago falou. Interaja conosco lá no Instagram, né? Quem ainda não nos segue, é o @Geração Forte, _RS. E lá você pode colocar tanto no direct, como quando aparecerem as caixinhas, né? As caixinhas de sugestões de temas e tudo mais. Responde lá. Ainda estamos nos temas sugeridos nas caixinhas. Por isso, até nas últimas semanas, a gente não abriu mais caixinhas, porque a gente ainda está dando conta dos temas que vocês sugeriram. Mas semana que vem já vamos abrir de novo. E o tema hoje, então, é os bastidores da fé, né? Que é algo que veio em muitas caixinhas, assim, em formas diferentes, mas é a mesma dúvida. Então, isso acontece. Às vezes são 10 sugestões de temas, né? Mas, em outras palavras, é o mesmo assunto que se trata, né? E muitas das caixinhas trouxeram esse pedido, né? De, no dia a dia, a fé, enfrentando as situações do dia a dia, nas pequenas coisas e tudo mais, e reflete a mesma coisa, né? Que é os bastidores da fé. Nós colocamos esse título, que se trata exatamente disso. Então, pastor Tiago, o que o senhor guardou aí para nós abrirmos esse tema aí? Então, bastidores da fé é um assunto bem interessante porque diz respeito, na verdade, é uma metáfora, né? É aquilo que está por trás da nossa fé, daquilo que nós cremos, onde ninguém vê. O que é o bastidor, né? Nós usamos A estrutura, né? essa metáfora, né? Bastidores de um show, bastidores de um teatro, enfim. É aquilo que está por trás antes de ser visto. Se a gente parar para pensar nessa Antes de ser lógica, executado. antes de ser executado, antes de aparecer, antes de ter o holofote ali, né? Teve toda uma preparação por trás. Se usar o teatro, teve ensaio, música, a mesma coisa, teve ensaio, teve sacrifício ali, teve horas trabalhadas, teve um compromisso para escutar as músicas, enfim. E na nossa vida cristã, da mesma forma, o que eu enxergo como bastidores da fé é a nossa vida no secreto, nossa vida, nossos pensamentos. Nós somos uma vida, nós somos um ser dividido em três, né? Nós temos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o que a pessoa vê ali é apenas quando nós estamos pregando, por exemplo, é a nossa aparência, né? A nossa não vou dizer teatro, porque não é um teatro ali, mas fugiu a palavra agora, é a nossa apresentação ali, né, diante de um público. A performance. A performance, isso aí, essa é a palavra. Mas o bastidor da fé seria aquilo que ninguém percebe, ninguém vê, qual é o preço que eu paguei, qual é a minha vida com Deus realmente, como como está o meu pensamento, como está o meu coração diante do Senhor para aquele momento. Isso isso é o que eu entendo por bastidores da fé. E esses bastidores da fé, a gente acrescenta só a palavra cristã no fim, né? Porque a fé tem várias Sim, vertentes, verdade. mas os bastidores da fé cristã é um assunto realmente muito relevante, porque eu lembro mesmo, assim, da minha época de recém-convertida, né? Que nós olhamos toda aquela performance e entramos num imaginário, né? Tipo assim, como será que é, né? Um músico, por exemplo, como que é a vida do músico? É normal como a minha? Eu pensava isso, né? A vida do pastor, como que será que é a vida do pastor? É normal igual a minha, né? Ou ele levanta e é diferente, sei lá, ele flutua pela casa, não sei, tinha umas dúvidas assim, como jovem, como adolescente, né? Pensando, poxa, como será que é o dia a dia, a rotina dele? É igual a nossa? Não, ele não deve falar isso, ele não deve olhar TV, ele não É deve. tão interessante porque eu lembro na infância, assim, infância não, adolescência,
Uma vez eu vi o pastor no mercado, meu pastor no mercado, né? Falei, pastor no mercado, cara. Criança, né? Adolescente Pastor tá no ali. mercado. Pastor tá no mercado. Aí daí, pastor, tem que se alimentar, você precisa comprar comida, né? Enfim. Mas a gente cria, às vezes, uma imagem de um... Quando a gente olha apenas a performance, apenas a pessoa ali no altar, enfim, ou o músico tocando, né? Uma imagem, assim, esse cara é de outro mundo, é um extraterrestre, sei lá. E, na verdade, não, é ser humano como todos nós, né? E isso abre a discussão, porque no imaginário, claro, a gente tá falando do imaginário de uma criança, né, óbvio. Mas assim, num imaginário, cria-se um contraste realmente da performance lá, do momento onde você tá colocando para fora, né, através de uma performance, através de uma maneira positiva, falando de performance, né? Uma coisa, como tu falou antes, assim, uma coisa preparada. Mas se externaliza, né? A pessoa ali usando a oratória dela para pregar a palavra, que no dia a dia ela é de uma forma, né? Não tem aquela pregação, não tem, né, aquele fundo musical, tudo aquilo que é preparado com carinho, com amor, com excelência, para que a palavra de Deus seja divulgada com a maior proporção possível. Mas a gente sabe que esse contraste entre tudo isso que eu recebo no culto, tudo isso que até eu ministro no culto da forma que ministro, usando os dons, através dos dons, ele precisa no dia a dia, né, ter uma prática, e a força de tudo aquilo parece que na rotina ela vai se esvaindo, parece que fica um contraste muito grande. É sobre isso, eu acho que abre-se esse tema a partir disso que a gente está falando, né? Você falou, interessante, lembrei agora, questão de dom e de fruto. Eu acho que entra bem dentro dessa linha, falando biblicamente, porque o dom fala a respeito daquilo que Deus faz através da nossa vida. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus, como uma guitarra é um instrumento na mão do guitarrista, como uma bateria nas mãos de um baterista, enfim. Então o dom fala de nós sermos usados por Deus. Na verdade, ele é quem toca, ele é o instrumentista, né, da nossa vida. De nós só vai sair algo porque ele nos toca através de nós. Mas o fruto não. O fruto, acredito que o fruto do Espírito tem a ver com os bastidores da nossa vida. Uhum. Porque o fruto não é o que Deus faz através de nós, é aquilo que Deus já fez em nós. Né? Lá em Gálatas 5 vai dizer ali a relação do fruto do Espírito. Eu costumo dizer que é fruto e não frutos, né? Teologicamente há uma discordância às vezes entre os teólogos, mas a grande maioria concorda que é fruto, porque Gálatas menciona fruto e com algumas virtudes desse fruto, né? Uma questão de unidade. E esse fruto tem amor, paz, tem a relação ali, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. E a Bíblia fala que contra essas coisas não há lei. Ou seja, viva isso, seja o amor de Deus, tenha o amor de Deus na sua vida, tenha essas virtudes, você estará vivendo acima da lei, né? Você estará vivendo na graça de Deus. Então, a gente poderia dizer que os dons do Espírito, eles aparecem muito mais no trabalhar do ministério, né? Que é ali em toda a estrutura de propagação do evangelho, na estrutura de culto, de evangelismos, etc., né? Já os frutos também vão aparecer ali, mas principalmente nos bastidores. Os frutos do Espírito vão falar desses bastidores, né? Tanto da minha busca, né? Porque eu acredito que os frutos do Espírito, eles vêm de uma vivência com Cristo e não com o ministério. É mais ou menos isso, né? O dom tem a ver com aquilo que a pessoa faz, né? Enfim, aquilo que está aparente. E nós costumamos, de maneira até equivocada, nós olhamos assim, aparentemente a pessoa ministrando, pregando, orando, e olhamos a pessoa assim, nossa, esse cara de maneira equivocada, tá, gente? De maneira equivocada, nós subjugamos, porque nós não devemos fazer isso, na verdade, mas nossa mente viaja, né? Então a gente olha assim, esse cara é muito espiritual. E não é assim, porque a Bíblia, não que isso não seja espiritual, lógico que sim, é dom de Deus também. Deus, ele usa vasos de honra, Deus, ele tem prazer, né, em ministrar através da nossa vida, mas se a gente observar que Jesus mesmo falou, né, naquele dia alguns dirão,
Pai, expulsei demônios, curei enfermos. E Jesus vai falar no grande dia, né? Não, mas eu não conheço. Te aparta de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê? Porque a vida da pessoa, ela apresentava na sua aparência, na sua performance, algo que interiormente ela não era, não vivia. Que era o fruto do Espírito, que era, na verdade, ali quem ela era nos bastidores, no seu secreto, no seu coração, na sua vida, né? Então, acho que isso é muito... Então, os bastidores da fé cristã necessitam ter a evidência dos frutos do Espírito, né? Se a gente tiver dúvida, né? Se você que está nos assistindo tem essa dúvida, poxa, como será que tá os bastidores da minha vida? Começa a analisar os frutos do Espírito na sua vida, É a né? coerência entre O que prego e o o que... que prego, o que vive, entre aquilo que eu faço, entre a minha performance e quem eu sou realmente no secreto, né? Com Deus. E quando a gente coerência. fala secreto, a gente costuma mistificar demais essa parte secreta, pensando que é apenas o quarto ali. E não digo que não é. Mateus 6 fala sobre isso, fechar a porta do vosso É quarto ali, né? também o É também o quarto, né? quarto. De Mas é oração. também após o quarto, na sua conexão com Deus, na sua mente, no seu coração, quem você realmente é na sua integridade, né? Nós devemos ser pessoas íntegras diante de Deus, em pensamento, é lutar contra pensamentos impuros, lutar contra pensamentos pecaminosos, lutar contra as tentações, é quem realmente eu sou aqui dentro. É o que Paulo orienta Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele fala, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Porque apresentar-se diante das pessoas, as pessoas estão vendo que é aparência, né? Exato, é fácil, A né? Que eu performance. apresento. Vamos dar um exemplo aqui, saindo um pouco do exemplo ministério, só para a gente dar um outro exemplo para também o pessoal poder entender. É tipo assim, eu vou para uma entrevista de emprego, é, entre aspas, fácil eu apresentar uma boa imagem minha ali no meu currículo, né? O meu currículo tem ali as minhas formações, as minhas experiências, né? Os meus pontos positivos, etc. Agora, no dia a dia, lá, né, no meu trabalho, é que se vai evidenciar aquele aquele currículo. Então, é tipo isso. Para me apresentar diante de pessoas, né, inicialmente, tudo ok, né? Agora, lá no dia a dia, né, lá com os colegas, lá dando esse exemplo, é que se mostra outras coisas tão importantes quanto. Então, quando a gente fala dos bastidores da fé, o secreto desse quarto de oração, ele é também uma parte importante. Também, né? Junto com todas Então, as outras. Quais seriam essas outras, pastor? Fora o quarto de oração, né? Quais seriam essas outras áreas dos bastidores da fé cristã? Né? Como eu me relaciono com os meus pais, por exemplo, com os meus colegas de exato, trabalho. assim, tu falou um ponto muito prático que é, porque também é essa questão, é quem eu sou por dentro, e realmente eu sou, que Deus está enxergando, mas é também, acredito naquele relacionamento que eu tenho extra ministério, no sentido extra palco de igreja, extra é, amigos cristãos, é o meu relacionamento que eu tenho também, onde aquelas pessoas de vínculo cristão não estão me vendo. Eu sei igreja dentro da minha casa, eu sei igreja na minha escola, eu sei ser igreja no meu trabalho, eu ser igreja onde eu colocar ali, né, as plantas as plantinhas dos pés, ali onde eu estiver, por onde eu andar, eu sei que eu ter essa coerência em saber que não há uma divisão, uma dicotomia em relação a eu sou um cristão aqui na igreja, mas em casa não sou cristão. Eu sou cristão no grupo de jovens, mas lá na escola eu não sou cristão. Não, nós somos cristãos em todos os lugares que nós ocupamos, em todos os lugares por onde nós andamos, em todas as esferas, né, que nós andamos Ocuparmos. ali, nós somos cristãos. Isso. Isso se refere à vida cristã diariamente. Diariamente, isso aí. Diariamente. Então, é muito bonito, né? A gente vê a manifestação dos dons. É muito bonito. A gente vê os jovens, adolescentes pregando, tocando, né? A gente viu lá em Cachoeira do Sul, acho que foi o último evento que a gente teve
esses últimos dias, né? A gente viu lá jovens e adolescentes, né? Lembra uma garotada assim, tocando, se puxando ali, né? Bateria. Tinha uma menina que até tocava e cantava ao mesmo tempo ali, teclado e tal, cantando. É lindo ver tudo isso, mas é importante a gente ressaltar. É óbvio, graças a Deus nós estamos numa época também que isso se fala bastante, então não é assim uma novidade, mas é sempre importante refletir sobre isso, né? De que aquilo tudo, embora muito lindo e importante para a propagação do evangelho, para a edificação do corpo de Cristo, importantíssimo, mas não sustenta a fé daquele que ministra, né? E nem sustenta a fé daquele que está ali. Só isso não sustenta totalmente a fé. O que sustenta é a prática de tudo aquilo também. Né? Então, são todas as áreas, né? Como você falou, a nossa vida, ela precisa ser íntegra diante de Deus. E integridade fala de inteireza, né? Íntegro porque ele é inteiro, ele não é pela metade, ele não é fragmentado, não tem uma parte do meu coração lá com uma coisa que está completamente fora da palavra. Aí eu não estarei íntegro. Então, eu preciso estar todas as minhas partes totalmente, inteiramente, né? Coerente àquilo que eu tanto evidencio através dos meus dons, quanto aquilo que recebo, né, num culto de comunhão e etc. Precisa estar coerente a minha vida em tudo, em tudo. Tudo, não esconder para baixo dos panos, né? Uhum. Eu lembrei agora aqui a questão de Moisés, lá no Egito, ele viu um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado. Uhum. E a Bíblia fala ali bem... É bem explícito, assim, o versículo, né? Fala ali, acho que é Êxodo 2 ali. Fala que Moisés olhou para um lado, Moisés olhou para o outro, viu que não havia ninguém. E o que ele faz? Ele mata um egípcio que estava maltratando, né? Viu que não tinha ninguém, é um detalhe importante. Exatamente, é esse ponto. A indignação ali era uma indignação justa, né? A posição dele, uma posição justa. Ficou inquieto com a injustiça. Ficou inquieto com a injustiça, tudo bem, mas agiu de forma precipitada, agiu de forma errada. Ilegítima. E por que ele agiu dessa forma? Porque ninguém estava observando, ninguém estava vendo. Então, veja que uma parte do coração dele estava preso com isso, né? Tipo assim, bom, se ninguém tá vendo, deixa eu dar um jeito nisso. Uma parte do coração dele não estava inteira, né? Aquilo que ele... Enfim. E aí, eu lembrei também de Davi aqui, a questão... Davi, ele era homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia menciona isso. E é interessante que Davi, ele era íntegro no pasto, com as ovelhas, porque ele cuidava das ovelhas sem ninguém estar observando ali, né? Nesse sentido dos bastidores que tu lembrou. Isso, nesse sentido, questão de bastidores, né? Então, quem nós somos nos nossos bastidores, né? A gente percebeu que Moisés, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém e acabou se precipitando, pecando. Contrário de Davi. Davi, ele, mesmo no bastidor, mesmo diante das ovelhas, mesmo sem holofotes, antes de se tornar rei, antes de ser rei sobre todo Israel, ele continuou cuidando das ovelhinhas. Né? Isso estava na essência dele, né? Tipo, não é que eu criei um outro pensamento aqui, mas tu conclui que daí eu vou trazer esse pensamento que me veio agora. Mas é isso aí, pode concluir. Não, porque, olha só, eu fiquei pensando, né? Na essência de Davi, ele tinha isso por ele mesmo. Ele zelava por esses bastidores e tal. Depois, a gente sabe daquela história, infelizmente, que manchou a história da vida dele, né? E trouxe muitas consequências ruins, que foi o adultério, né? Que ele cometeu, e o homicídio. E isso ele já estava como rei, né? E eu fiquei pensando ali, em algum momento ele perdeu uma essência que ele tinha, né? Porque ele começou muito bem, né? No meio do caminho ele teve uma queda horrorosa, depois... Graças a Deus, né? Que bom, ele recuperou, vamos dizer assim, ele conseguiu voltar, conseguiu identificar que tinha perdido a sua essência, e o Salmo 51 fala sobre isso, né? Fala sobre arrependimento, né? Sobre querer voltar a uma essência. Então, pode que a estrutura de todo o reino, né? Que é o que a gente está falando, né? O que eu mostro para as pessoas, né? Tenha de alguma forma... Pesou mais de uma forma do que a própria
sua Sim, própria vida, seu sim, coração diante de Deus. sim, E isso é um até ponto muito... muito, porque o homicídio que ele cometeu foi por causa disso, foi por uma aparência diante das pessoas. Ele tentou Uhum, consertar de uma maneira bem exato. cruel, Para continuar como o rei, tipo assim, sem defeito, o rei sem pecado, né? mantendo na aparência uma Uma, essência que não uma tinha essência que não mais. tinha, é verdade. Muito forte, Muito muito forte forte, isso. interessante isso. É, então, eu acho que isso tem muito a ver também hoje em questão de rede social. Não sei se você pensa da mesma forma, mas o sentido de... Geralmente hoje a gente observa, né? E não estou julgando aqui, eu quero que o pessoal entenda que nós não estamos julgando, estamos conversando, enfim, abertamente sobre isso, porque a gente vê várias vezes, né, a pessoa postando ali, no quarto de oração, ele faz a selfie, né, de joelho, tic, a selfie, ele posta nos stories, ou às vezes uma postagem no feed, no Facebook, sei lá. É nada contra, Nada né? Não contra. é Não é, isso. não é, não é isso a questão. Ou eu tô lendo a Bíblia, né, tira Tira uma uma foto de foto. eu lendo a Eu já vi Bíblia. vídeos de pessoas chorando, orando. Também, ou às vezes fazendo anotações bíblicas, assim, eu estou estudando a Bíblia. Não, a gente não é contra essa exposição, não é, Expor o secreto. não é isso, mas é, isso também é uma forma de performance, né? Estou Também. mostrando para as É, pessoas aquilo que eu estou fazendo. a gente é meio tentado a isso, né? Todos nós somos, acredito que sim, todos nós. É. Então, acho que fala isso, Bastidores da Fé fala realmente quem eu sou quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, ou quando eu estou longe do meu oicos de relacionamento cristão também, porque tem essa diferença, né? Tá, aqui na escola tá todo mundo me vendo também, só que eu não tô no meu mundinho aqui, na minha bolha da igreja, então eu tô aqui na escola, então aqui na escola eu posso ser um outro personagem, e aí a gente vai criando personagem, a gente vai criando, às vezes, máscaras, né? Aqui eu sou um personagem, aqui eu sou outro, lá eu sou outro, conforme me convém, né? Então eu vou me tornando. Não, né? Bastidor da Fé fala quem realmente você é diante de Deus em E todo o fala tempo. de um zelo por isso, né? Tem um zelo, Também. sim, um zelo por isso. Um desejo de zelar pela minha vida nos bastidores, né? E isso é muito amplo, isso sai só daquela esfera do quarto de oração, ela vai para o dia a dia mesmo. E eu separei, que tem a ver com o que a gente está conversando, um trecho do meu livro. Ó, Merchan. Vou aproveitar, né? Nunca falei do meu livro aqui no podcast. Falou sim, lembrei, já é a segunda vez, Falei a né? segunda vez, Que sério? tu traz o livro, acho que é a primeira, mas você já falou Ah, outras é vezes. verdade. Já falei do livro, mas nunca trouxe. Eu vou mostrar pra galera que não conhece ainda, aqui tá a capa dele. Assim, uma geração se posiciona, né? Esse livro, eu fiz um pré-lançamento dele antes do congresso do ano passado. Eu digo pré-lançamento porque, com a correria de tudo que a gente tenta fazer na vida, eu não fui dando sequência da forma que eu gostaria, né, de divulgação. A primeira remessa já foi toda, então agora só por encomenda. Então, quem quiser, me chama no direct do Instagram lá, @JulianaPrado_RS. Você me chama lá, que eu te dou o passo a passo para poder encomendar o seu. E eu separei aqui um trecho que fala sobre isso que a gente está conversando aqui, né? Sobre autenticidade, que tem a ver, né? Tá aqui na página 120, a parte que fala sobre conformismo versus autenticidade. Eu vou ler só um trechinho, que é a parte do jovem rico. Diz assim: lembro-me da passagem do jovem rico que se aproximou de Jesus perguntando o que precisava fazer para ser salvo. Curiosamente, ele afirma que já cumpria com zelo todos os mandamentos desde a juventude, ou seja, externamente ele estava no molde ideal da religiosidade e da moralidade da época, mas ainda assim havia inquietação dentro dele. A pergunta que fez a Jesus revela que algo ainda faltava, talvez um desejo genuíno por autenticidade, por descobrir quem ele realmente era além da obediência formal. É importante a gente pensar sobre isso, né? Antes de eu continuar aqui, que
o jovem rico, ele mostra uma performance. Ele mostra uma obediência meramente, moralmente formal. Ele cumpria com o objetivo. Cumpria toda a lei. É como se ele seguisse um passo a passo, né? Então, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu acho que os bastidores da fé cristã fala de uma autenticidade nesse secreto. Talvez bate nisso que tu falou aqui, né? Das redes sociais terem acesso aos meus bastidores, né? A autenticidade, ela é uma pessoa que preza pela pessoa que ela é e que ela está se tornando. Em primeiro lugar, antes do que as pessoas vão ver de mim, antes de tudo. Ela se preocupa real com quem ela está se tornando. Ela realmente quer se orgulhar dessa pessoa que ela está se tornando. Em Jesus, em todos os sentidos, com as pessoas, com a família, enfim. Então, ele seguia algo muito redondinho, tipo, formal mesmo. E Jesus, com a sua precisão amorosa, toca justamente no ponto da sua maior resistência, suas posses. Olha que interessante. A gente falou antes sobre pessoas inteiras, né? Deu um barulho nos vizinhos aqui do lado. Pessoas inteiras, espero que estejam todos bem. Pessoas inteiras. E uma parte do coração dele estava perdida em outro lugar. Que não era ali, né, naquele cumprimento. Aí Jesus toca nisso. Convida-o a romper com o formato confortável da riqueza e do status. Porque a riqueza, no caso dele, trazia esse status, né? Tanto que ele foi mencionado na Bíblia, assim, o jovem rico, né? O jovem se entristece com o que Jesus fala, né? Talvez não apenas porque amava suas riquezas, mas porque amava a imagem que elas projetavam. A imagem de alguém bem-sucedido, admirado, relevante. Ele não conseguiu sair daquele molde, mesmo diante da verdade que libertava. E quantas vezes somos nós esse jovem, pedindo por transformação, mas recusando a ruptura com aquilo que sustenta nosso personagem? E aí eu trago uma citação de Carl Jung, né, que é um dos autores da psicologia que eu respeito muito, que eu gosto muito. E aí eu digo assim, ó, no livro. Carl Jung descreve a persona como a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. Uma construção necessária, mas perigosa quando confundida com a nossa verdadeira identidade. Ele disse, a persona é aquilo que alguém não é, mas o que ele e os outros pensam que ele é. É exatamente isso que vemos na figura do jovem rico, um homem que se via e era visto como justo, bem-sucedido e exemplar. Por trás da máscara havia uma alma inquieta, desconectada de sua essência. Então aqui, segundo esse exemplo, né, dessa história do jovem rico, e segundo essa citação de Carl Jung, ele diz o seguinte, que as máscaras sociais, elas são necessárias de fato, né? Mas elas são perigosas. É muito diferente eu usar uma máscara, vamos supor, social para uma determinada situação que eu preciso, e eu viver um personagem. São duas coisas completamente diferentes. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que eu sou uma juíza e eu tenho que julgar uma causa hoje, e ali tô dando esse exemplo porque é um exemplo de formalidade que mais me vem à mente, assim. O ambiente de júri, né, enfim, não sei como é que se usa o termo, a sala de júri, enfim. Esse lugar, ele é um lugar que precisa realmente é um lugar de respeito, é um lugar que se porta de uma maneira bem respeitosa e tal. Então, imagina que essa juíza vai julgar essa causa, mas ela teve um dia péssimo, ela acabou de vir num trânsito, que ela teve vários problemas, talvez bateu o carro, não sei o que, mas chega ali, ela precisa botar a sua máscara social. As pessoas que estão ali para julgar a sua causa, elas não precisam, não tem nada a ver com isso, depois ela vai ter que lidar com essa situação dela, entende? É como um dia do pastor. O pastor passou por um problema, grande dificuldades dia a dia. E a pregação tem que ser sobre alegria. Exato. Chegou na igreja, tem que pregar. Opa. E o Espírito Santo mandou falar sobre alegria, por exemplo. Exato, sim. Exatamente. Não deixa de ser uma máscara social. A máscara social, ela faz parte da nossa vida, mas é diferente ter que usar uma máscara social para uma determinada situação, que é necessária, e ser um personagem. E é por isso que a máscara social ela acaba sendo algo perigoso. É necessário saber lidar com isso, né? Eu acho que quando fere a essência realmente, né, do caráter. Exato, sem perder a essência. Se feriu
porque é uma coisa, como esse exemplo que eu dei do pastor. Porque o pastor é ser humano, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, um dia mal, passou péssimo, dá uma dor de cabeça, mas chegou lá na igreja, opa, o público não tem nada a ver com isso, os irmãos, né? Vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, mas aquilo que está no meu coração é minha essência, é quem eu sou. É diferente, um caso de um pastor que vive uma vida promíscua, uma vida fora dos padrões de Deus, fora dos padrões bíblicos, chega, não, agora é para a igreja, vou colocar uma máscara aqui. Então são dois... Isso seria um personagem. Isso seria um personagem, são extremos bem diferentes. Isso, máscara social. A gente pode dizer então que a máscara social, ela pode ser saudável. Ela é uma adaptação necessária, entende? Porque, por exemplo, esses exemplos que a gente está dando agora, sabe? Para executar certas funções, aqui o podcast mesmo, né? Imagina, a gente está aqui gravando um conteúdo, né? Digamos que eu passei agora, minutos atrás, por uma situação de uma grande tristeza, mas eu tenho esse compromisso aqui. Eu visto uma máscara social necessária. É diferente de ser um personagem. Eu acho que ser um personagem é alguém que não se importa com a sua essência, né? Ela só se importa com o que as pessoas vão pensar sobre ela. Então, o jovem... E foi o caso do jovem rico. Eu vejo isso, né? Porque, tipo, quando Jesus tocou nas posses dele, Jesus tocou numa parte dele que falava sobre essa pessoa que ele gostava, que vissem ele. Possivelmente, né? É minha teoria. Também, claro, a questão do conforto das riquezas e tudo mais, mas eu acredito que tem a ver com essa questão de construção de personagem, porque ele fala tudo o que ele fez, né? O que eu tenho que fazer agora para ser salvo? Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Me dá uma impressão que ele queria meio que impressionar Jesus e levar um elogio. Mas tu faz tudo, tu já tá salvo, querido, né? Nossa, tu tá de parabéns. Me dá essa sensação disso. A impressão que dava é que ele amava Deus por tudo aquilo que ele fazia e ele amava Deus acima de todas as coisas. Mas, na verdade, quando Jesus tocou no ponto fundamental... Uma coisa que não estava nos mandamentos. Exatamente, que era o amor ao dinheiro, às posses que ele tinha. Isso não estava nos mandamentos, né? Que incrível. Isso é muito profundo, porque eu acho que os bastidores da fé cristã, eles quebram uma vida fidedigna nos bastidores. Ela... Como posso usar esse termo? Ela quebra positivamente a lei. Eu li esse livro já faz, acho, um tempo atrás, acho que foi da Miriam até que teve conosco aqui, Enraizados, acho que é o nome do livro, se não me engano. Ele fala muito a respeito disso. Deus está muito mais preocupado, porque a gente está preocupado com o resultado, né? Pastor, então... Pastor é uma preocupação absurda com o resultado. Deus do céu, a gente se preocupa muito com o resultado, a gente quer ver ele crescer. Quantas almas eu ganhei, quantas pessoas eu batizei. Batizei, normal, né? Normal. Quando isso é saudável. Quando enfim, é saudável, é normal. Tá. Mas quem realmente nós somos? Onde estão nossas raízes, né? Nossas raízes realmente estão fundamentadas em Deus. Porque eu posso... É como observar uma foto. Acho que a gente até tem uma dinâmica nisso. Lembra que tinha uma foto assim, deixa uma arvorezinha bem pequenininha de um lado. Com umas raízes bem profundas raízes embaixo. bem profundas, só um caulezinho para fora. E o outro, uma baita de uma copa, assim, mas as raízes, assim, bem muito superficiais, frágeis. assim. Qualquer tempestade pegaria ali e derrubava aquela árvore. Já a outra, não. Então, é exatamente isso que fala a questão de secreto. Raízes onde ninguém está vendo. É o meu secreto com Deus, é a minha vida de oração. É quem eu sou realmente, a minha integridade, é a minha devoção, é o meu zelo por Deus, é o meu respeito, né, por Deus. Tem uma palavra que resume isso, que é temor a Deus, né? Que não é ter medo de Deus, é meu temor a Deus, realmente zelo por Deus, que é eu entender que Deus em todo tempo está comigo, eu preciso zelar, por isso eu sou a casa de Deus, o Espírito Santo de Deus está em mim, por onde eu for, o Espírito Santo de Deus está em mim, né? Eu acredito que se esse pensamento tivesse em Moisés, né? Tivesse em Davi, quando ele também acabou adulterando, eles não teriam pecado, teriam tido ali a consciência de que quem eles eram realmente nos bastidores, né? Que é o que importa. Eu acho que para Deus isso é fundamental. Eu acho que para Deus
muito além dos nossos resultados, nossa performance, importa quem realmente nós somos, o que nós estamos construindo de verdade, né, em Deus. Isso com certeza vem antes. A performance, ela é obviamente importante, né? É claro que a gente vai preparar uma palavra com zelo para ministrar, é claro. Isso vai dizer da performance, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso nicho, jovens e adolescentes. É óbvio que é importante a performance no sentido, a gente vai tentar falar a linguagem deles, né? Uhum. A gente tenta A usar, gente tenta, né? a gente tenta se inteirar. Que barbaridade. Ai, gente, a gente tenta se inteirar das trends, né, das coisas atuais e tal, pra botar no meio da mensagem pra eles se sentirem, tipo, dentro daquilo que a gente tá falando. Tá, a performance ela faz parte, mas a gente precisa entender que ela é um instrumento, ela é uma parte, ela não é o todo, né? Então acho que de forma prática para os adolescentes que estão nos vendo, os jovens e todas as pessoas que estão nos vendo, como que eu zelo por isso. Eu acho que é nunca esquecer que no final das contas, quando tudo acaba, quando a gente desligar as luzes aqui desse estúdio, que o dia acabou, que a gente foi para casa, aquele momento ali, tudo vem à tona. Né, a nossa vida, e é esses os momentos verdadeiros, né, tipo assim, que tu consegue deitar a tua cabeça no travesseiro, falar com Jesus, obrigado por esse dia, Jesus, tu esteve comigo, a tua essência não se perdeu em nenhum momento, Uhum. né? Essa coerência é o que tu vai carregar. Por isso que ele falou, o jovem rico falou para Jesus, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus se preocupou com isso. Né? Tipo assim, a tua essência, ela ainda tá perdida nessas coisas, né? Então, se isso acontecer, se tu entregar tudo isso, se tu abrir mão de tudo isso, tu vai ter encontrado, né? Então, eu acredito que a coerência com aquilo que a gente carrega e descarregar, pelo menos, fala, prega, executa, aparece, que as pessoas nos veem, né? Elas criam ali suas teorias sobre a gente. A minha vida precisa ser coerente com aquilo que eu tô dando a entender para as pessoas. Eu preciso ser coerente a isso, né? Eu preciso, no mínimo. Então, acho que coerência é uma palavra que eu tenho pensado muito até nos últimos dias. Assim, preciso ser coerente. Eu acho que essa coerência é consigo mesmo, né? Exato. Porque a Bíblia me fala na questão que a fé sem obras, ela é morta, ou seja, assim como o espírito, assim como a carne sem o espírito está morto, o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta, ou seja, eu falo que tenho fé em Jesus, que eu creio, a minha fé que eu professo é em Deus, é no Evangelho, nas boas novas, mas os meus comportamentos, as minhas obras não são condizentes com aquilo que eu falo. Então, a obra ela é importante, a aparência é importante, mas também é importante eu saber que quem eu sou realmente, internamente, integralmente, por inteiro, condiz com as obras que eu faço. Então, não é para a pessoa deixar de ter por exemplo, assim, Externalizar algo bom. Exato, externalizar algo bom. Não é isso que nós estamos querendo falar. É que tem que ser coerente. Tem que ser coerente com tudo, né? Com a fé que você professa, internamente, né? Integralmente, em todas as áreas. Procurar ser essa pessoa que você é, na maioria do tempo, externamente, nos bastidores também. Isso, buscar essa coerência, acho que é isso. Não perder isso de vista, né? Porque tem situações que às vezes a pessoa vai desenvolver, como foi o caso de Davi que tu citou ali, que possivelmente os lugares que ele adentrou, né, de muitas vitórias em guerras, de status e etc., pode ter contribuído para quando ele se perdeu naquele personagem. Uhum. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Uma máscara social adaptável e necessária para determinados ambientes é diferente de construir um personagem, Uhum. né? Porque uma máscara social, ela não necessariamente vai fazer com que eu perca a minha essência. Naquele momento eu vou falar mais sério porque eu preciso, é uma máscara social. Eu tô triste, vou sorrir com um amigo porque ele tá festejando algo incrível, eu vou festejar com ele. De certa forma, é uma máscara social, eu me adaptei pela felicidade dele, pelo bem dele. Tô dando exemplos aqui, mas eu não perdi minha essência, não que aquilo não seja real, o meu contentamento sobre aquilo, embora eu esteja deixando de lado uma parte que não precisa naquele contexto ser colocada para fora. Mas isso é diferente de ser um personagem. Então,
Muito cuidado com isso, muito cuidado. E na prática também, um exercício que eu procuro fazer comigo mesma por exemplo, é normal que você, por exemplo, quando fizer algo muito legal, sei lá, vou dar um exemplo do livro, né? É normal que as pessoas venham e digam que legal isso que você fez, né? Te elogiarem, é normal, né? Ouvi vários elogios sobre o livro, por exemplo, tô dando exemplo do livro. Ai, que legal, nossa, quantas páginas tem? Ah, pastora, que legal, um livro, nossa, que legal. Pessoas falarem isso. E sabe que um exercício que eu procuro fazer em relação a esses elogios e também as críticas, né? Porque eu acho que as críticas também, elas podem contribuir para que a gente crie personagens. Não só os elogios, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Então, quando a gente tá, digamos, nessa vitrine, assim, onde as pessoas nos veem mais, a gente... É normal, é comum a gente ouvir tanto muitos elogios quanto críticas e tal. Como lidar com isso na prática? Uma linha de pensamento que eu carrego comigo sempre tudo isso aqui é sobre Jesus. Tudo isso aqui é sobre algo que ele fundou, que é a igreja. Então, se vier uma crítica, por exemplo, se vem uma crítica sobre algo, eu entendo que é a igreja de Jesus produzindo críticas acerca da igreja de Jesus. Não é a Juliana que está aqui nessa pauta, né? Assim como os elogios. Então, quando a gente remete isso para Cristo, meu Senhor, isso aqui é sobre o Senhor. Eu estou envolvido com algo, fazendo algo para os homens, porque eu acho que o ministério se trata disso. A gente faz algo para os homens no sentido de que eu estou te servindo. Não é verdade? Tipo, como pastora, por exemplo, líder, coordenadora, o que seja. Eu estou servindo homens, não estou? Estou. Na prática, eu estou. Servimos a Deus servindo pessoas. Exatamente, servimos a Deus servindo pessoas. Esse é o ministério. Agora, a vida sacerdotal, ela fala dessa coisa intimista. Que na vida sacerdotal, todos nós fomos chamados para sacerdócio santo, não é? Irreal. O sacerdócio não. O sacerdócio é eu diretamente com Cristo. Então, eu separo muito bem, Senhor, isso aqui é sobre o serviço. Então, isso aqui é contigo. Eu estou servindo os homens em algo que o Senhor criou. A instituição que o Senhor criou, que é a igreja. Eu entrego para ti, isso aqui é sobre o Senhor, não é sobre Juliana. Agora, quanto ao sacerdócio, quanto às minhas cobranças íntimas com o meu caráter, as minhas cobranças íntimas com a minha coerência, isso sim é sobre mim e eu preciso dar conta disso com Jesus, entende? Só que às vezes a gente inverte. Às vezes a gente leva para o coração coisas que não são nossas, né? Não são nossas, a gente leva aquilo como se fosse nosso. E não é. E aí esquecemos de aquilo que é sobre nós a gente levar em O que consideração. aconteceu com Moisés? Levou para si aquilo que não era sobre ele, era uma causa que era de Deus. E era uma causa justa, era uma causa que ele realmente de indignação, ver um dos seus irmãos sofrendo ali, né? Justo e legítimo. Sendo escravizado, espancado, enfim. Mas agiu de maneira errada porque ninguém estava vendo. Agiu de forma errada porque estava no bastidor. Exato. É isso, pastora? É isso, pastor Tiago. Então, eu acho que se essa conversa falou de alguma forma com você que está aí com a gente, se edificou você, o que eles fazem? Compartilha, curte, envia para geral. Compartilhem esse episódio. Comentem. Se você não segue o canal, siga o canal da Quadrangular RS. A crescer. Isso. Desenvolver. A mensagem vai chegar mais rápido para as pessoas. Siga aí o canal tanto do GFQ quanto da Quadrangular RS, que está sendo sempre postado em collab, né? Siga-nos nas redes sociais também, Geração Forte _RS, Juliana Prado _RS e é PR Thiago ou só Thiago Prado? Sabe que essas coisas de tecnologia e rede social. Eu acho que é pastor Thiago, mas dá uma olhada aí. Deixa eu dar uma lembrada aqui agora, gente. E compartilhem, né? PR _ Thiago Prado. PR _ Thiago Prado. Esse é o Instagram dele. Siga-nos nas redes, então. Vamos nos conectar. Tudo minúsculo, ele falou. E o Vitinho tá se matando de rir. Por que ele tá rindo? Porque todos os arrobas são minúsculos. Sim, eu sei. Sabe? Eu sei que eu cometi uma gafe logo em seguida, mas uma então tudo bem. Digital. Tudo legal. Tá tudo certo. A gente tenta se adaptar, né? Performance. Exato. Fazer o quê? Fazer o quê? Não sou mais adolescente, não sou mais jovem. Não, apesar de ter essa cara de guri, não sou mais jovem. Já sou vô, gente, tá? Isso. É isso? Então, comentem,
né, se quiserem aí, fiquem à vontade. Eu não vejo comentários, né, nos episódios ali no... Acho que a galera tá tímida, mas se quiserem, coloquem comentários aí no episódio, Só né? se vocês quiserem. Tá. Se você não quiser, Se você não quiser, tudo bem. tudo certo. E fica com a gente, né? Então vamos lá, vamos falar. Eu acho que vai começar a entrar de novo caixinhas aí de sugestões de temas. Se tem algo que você gostaria muito que a gente conversasse aqui, por favor, manda lá no direct do Instagram ou responda nas nossas caixinhas. É isso por hoje. É isso aí. Abraço, Deus abençoe você. Deus abençoe. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.